Ai, ai, esse livro é tão lindo. Mas esse aqui eu também adoro. O Homem que Amava Caixas. Gabriel, já pro banho. Sabe por que eu tô olhando esse monte de livro? 100 anos de solidão. É porque é o seguinte, eu acho lindo aquelas pessoas que contam história, contadores de histórias mesmo, sabe? Que quando vê tem um monte de gente em volta ouvindo aquelas histórias encantadoras, dentro de biblioteca, dentro de escola, em eventos, eu acho aquilo tão mágico. E eu morro de vontade de aprender a contar história. E uma vez me falaram que pra gente fazer uma coisa que a gente acha difícil, o mais difícil mesmo é começar. E eu fiquei pensando, é verdade, né? Às vezes a gente quer aprender a fazer uma coisa, só que a gente fica protelando. Por isso, hoje eu tomei uma decisão. Eu vou fazer o mais difícil. Começar! E eu tô aqui há algum tempo, olhando um monte de livro, folheando o livro. Eu não sei por onde eu começo. Calma, calma, eu vou te ajudar. A primeira coisa que você tem que saber é para quem essa história vai ser contada. Se forem crianças pequenas, as histórias têm que ser mais simples, enredos mais lineares, com uma duração mais curta e talvez você possa usar alguns recursos para contar essa história, como efeitos sonoros, objetos, bonecos. À medida que seu público vai crescendo, bom, aí as histórias vão crescendo com ele, vão ficando mais elaboradas, com conflitos mais complexos. E para o público adulto, por exemplo, jovem também, você pode contar histórias muito elaboradas, com profundidade nos assuntos e nos conflitos. É importante você saber onde essa história vai ser contada. Por exemplo, se você vai contar a história no meio de uma festa, você tem que estar preparado para contar essa história num ambiente agitado, cheio de informações, que muitas coisas vão chamar a atenção do seu público. Agora, se você está numa biblioteca, numa sala de aula, num ambiente mais intimista, esse público vai estar mais concentrado. Então você pode escolher histórias que são mais singelas, mais delicadas. Tudo depende de onde e quem vai ouvir a sua história. E é assim, sabendo para quem, onde, quando você vai contar, fica bem mais fácil você escolher a sua história. E aí, já escolheu a sua? Prontinho! Decidi o meu público, escolhi a minha história. Aliás, é uma fábula que eu adorava quando eu era criança. A Tartaruga e a Lebre. Havia uma tartaruga que, tendo sido motivo de muita troça de uma lebre por causa da sua vagareza, ousou desafiá-la para uma corrida. E ela, mais por brincadeira do que para vangloriar-se, resolveu aceitar o desafio. Chegou o dia da corrida. A faixa de chegada foi colocada e ambas puseram pé na estrada no mesmo momento. A tartaruga arrastava-se lentamente, embora incansável. A lebre deitou-se na grama, depois de muito saltar de lado sem parar, zombando da tartaruga que dava o máximo de si. E ali a lebre dormiu de cansaço. Até que foi acordada pelos sonoros gritos de alegria da plateia, quando a tartaruga
tartaruga cruzou a faixa. Logo, porém, que ela viu a tartaruga voltar, saiu dali, envergonhada, e confessou abertamente. Por sua grande confiança na sua ligeireza, acabou rebaixada pelo mais lento animal do mundo. E agora? Chegou o dia da corrida, chegou o dia da corrida. A lebre deitou-se na grama depois de muito saltar. A lebre deitou-se na grama depois de muito saltar. A faixa de chegada foi colocada e ambos puseram o pé na estrada. É isso? Zombando da tartaruga e dormiu de cansaço até que foi acordada pelos sonoros gritos. Magaramel, havia uma tartaruga que, tendo sido motivo de muita troça, perdi. Logo, porém, ela viu a tartaruga voltar. Ai, gente, como é difícil decorar a história. E olha que essa fábula é curta, viu? Imagina uma história mais longa. Ai. Eu não sou boa de decorar. Para! Você não precisa decorar esse texto. Imagina! Eu vou te ensinar um truque bem simples para você nunca mais esquecer a sua história. Agora que você já leu esse roteiro uma ou duas vezes, você fecha o seu texto, deixa ele de lado e tenta lembrar o que dessa história ainda está aí na sua memória. Quais personagens que ficaram, quais fatos, quais conflitos que ficaram aí na sua lembrança. Esses são os mais importantes. A gente vai criar um esqueleto, um roteiro para o seu conto. Então agora, o que você tem que fazer é tentar lembrar, na sequência, na ordem, essa história. Só com o que você lembra mesmo, sem se preocupar com aquelas coisas que parece que ficaram meio distantes. Experimenta aí, vamos ver. Tá bom, eu vou tentar então, talvez seja mais fácil. Bom, tinha uma lebre e tinha uma tartaruga. E a lebre vivia zombando da tartaruga porque a tartaruga era muito lenta. Aí um dia a tartaruga resolveu desafiar a lebre para uma corrida. Quando elas começaram a corrida, a tartaruga andava bem devagar, mas incansável, e a lebre resolveu se deitar ali no gramado, depois de ficar saltando e zombando da tartaruga durante a corrida, e ali no gramado ela acabou dormindo e só acordou depois que ouviu os gritos da plateia gritando a vitória da tartaruga. E aí ela chegou à conclusão que por causa dela achar que ela era muito ligeira, ela perdeu a corrida. Foi mais fácil, mas parece que tá tão chata a história. Isso aí é só o esqueleto da sua história. Aquele roteiro básico para o qual você vai sempre voltar se tiver alguma dúvida. Mas agora chegou uma parte muito divertida, a parte da sua criação. Você vai colocar nessa narrativa elementos, personagens, características, ambientes que deixem a sua história mais interessante, mais divertida. Por exemplo, você pode colocar um personagem novo. Nessa história, por exemplo, alguém que dá a largada da corrida ou alguém que está lá na final, na chegada, para decidir quem é o grande vencedor. Você também pode nos dizer como é que é a floresta onde está acontecendo essa prova, como está o dia ensolarado, muita chuva, como são as personagens. É uma lebre agitada ou uma lebre preguiçosa? E essa tartaruga, como é que é? Você vai colocando esses elementos, acrescentando na narrativa para que ela fique mais instigante e que ajude nesse conflito da sua história. E aí, vamos experimentar? Eu já sei. Então, eu vou começar assim. Em uma floresta muito bonita, com muitas e muitas árvores, onde havia
um rio caudaloso. Sabe aqueles rios assim bem largos que a gente mal enxerga onde fica a outra margem? E ao redor desse rio havia muitas flores rosas, amarelas, tinha Maria Sem Vergonha, tinha copo de leite, margaridas rosas, e também nas árvores que tinham ao redor desse rio, que fazia parte da floresta, tinham muitos bichos, passarinhos, maritacas, tinha um macaquinho pendurado no galho da árvore, tinha joaninha, minhoca no chão, um monte de minhoca, e tinha também uma lebre bonita, com pelo macio. Sabe aqueles pelos que a gente, pelo de tapete, aquele tapete assim fofinho, branquinho, que a gente passa a mão e é tão macio, mas o pelo da lebre era macio assim. Pera, cuidado para não se empolgar demais e colocar tantas informações, tantos elementos, tantas novidades, que aquele fio condutor, aquele esqueleto da sua história se perca. Afinal, numa narrativa, o mais importante é que os elementos acrescidos e que todas as personagens e situações que você proponha ajudem no desenrolar daquele esqueleto, daquela base, do conflito principal da história. Então agora que você já teve um monte de ideias, quais são aquelas que realmente ajudam no desenrolar da sua narrativa? Então eu vou tentar de novo. Em uma floresta muito bonita, havia muitos bichos. Dentre eles, tinha uma lebre e uma tartaruga. A lebre era uma lebre bonita, com um pelo bem branquinho, um pelo macio. E essa lebre, ela era muito rápida. Em contrapartida, tinha uma tartaruga, que era muito lenta, como toda tartaruga. Ela tinha um casco lustrado, brilhante, bonito, mas era realmente lenta. Tão lenta que a tartaruga vivia sendo zombada pela lebre por causa da sua vagareza. E cada vez que a tartaruga ouvia as críticas da lebre, ela ficava tão triste e irritada. Até que um dia a tartaruga cansou e decidiu lançar um desafio. Ficou melhor? Pronto! Agora que você conseguiu escolher quais são os elementos, informações, personagens mais importantes para que a sua narrativa fique interessante e com foco, chegou a hora de ensaiar. Repetir, contar para o espelho, para o papagaio, para o cachorro, para o vizinho, contar para todo mundo. Ensaiar, treinar, repetir muitas vezes, para depois fazer para o seu público. Não, mas espera um pouquinho. E se eu errar a história? Ou e se eu esquecer um pedaço da história? Ou se eu tiver uma crise de tosse, daquelas que a gente começa a tossir e não para mais? Mas isso acontece com todo mundo. Quem tá começando e profissional também. Se você tiver uma crise de tosse, espera melhorar e segue com a sua história. Se esquecer um pedaço, não tem problema. É só convidar o público a voltar na história com você. Por exemplo, você pode chegar e falar: lembra naquela parte que a tartaruga começou a andar bem devagarinho e a lebre já estava lá na frente? Pois bem, esqueci de falar que o juiz era o macaco. E aí você segue com a história. O público acompanha com você, ele não fica perdido. Então isso é um recurso que você pode usar no momento assim que algo escapa. A outra alternativa é você também voltar para aquele fio, para aquele esqueleto, aquele roteiro que você tem muito firme na sua cabeça, aquele lá do começo. Ele é a garantia de que você vai sempre saber para onde tem que seguir. Nossa, mas eu já vi tanta gente contando história assim com música, com instrumento, cantando, com boneco, com chapéu na cabeça, com lenço. Eu acho tão legal. Sim, são recursos que você pode inserir na sua história se você quiser e se sentir confortável. Por exemplo, nessa história, você tem algum recurso que você poderia usar para representar a sua lebre, por exemplo? Eu já sei! A minha sobrinha tem uma tiara de coelho.
Eu posso pegar emprestada. Sim, isso pode ser muito divertido, mas é uma primeira ideia. Existem outras possibilidades também. Olha pela tua casa e vê se tem alguma coisa que te inspira. Às vezes um óculos diferente, um chapéu, uma echarpe, um objeto da sua cozinha. É interessante também aproveitar e fazer esses recursos dialogarem com a personalidade da sua personagem. Por exemplo, se é uma tartaruga inteligente, você pode colocar elementos que reforcem essa ideia. Ou então, se é uma lebre toda descolada, ela pode ter um óculos colorido, um chapéu diferente e assim por diante. Mas e se eu quiser contar essa história com um boneco? Porque boneco de lebre, boneco de tartaruga, isso eu não tenho. Bonecos estão na categoria de recursos manipulados. E essa categoria é muito mais ampla do que a gente a princípio imagina. Objetos da casa ou coisas que você cria podem ser manipulados e apresentados dessa forma. Por exemplo, você já pensou em pegar papel, palito, caneta e fazer a sua tartaruga? Ai, mas eu queria tanto também usar música. Ai, como eu queria saber tocar algum instrumento. Mas não toco nada, viu? Só campainha. E olhe lá. Só campainha que você toca? Deixa eu pensar. Desde quando esse é problema? Se é campainha que você toca, é campainha que a gente vai tocar. Foi dada a largada! Recurso sonoro é muito mais do que tocar um instrumento, do que cantar. Você pode tirar som de tudo. Se você não tiver nada, já começa pelo seu corpo. Palmas, os pés batendo no chão, assovio. E também você pode experimentar, tirar som de objetos da sua casa, por exemplo. Uma colher de pau batendo na outra, um molho de chave chacoalhando, a tampa da panela emite um som interessante. E assim, você pode ir experimentando até onde a sua criatividade permitir. Foi dado o apito de largada! E a corrida começou! E foi a Dona Coruja a responsável por anunciar o início da corrida. A corrida começa agora! E quando foi dado o apito de largada, a lebre começou a saltitar rapidamente ali na frente e tomou a dianteira da prova. A tartaruga seguia vagarosamente, mas incansavelmente. E quando a lebre acordou com os gritos da plateia comemorando a vitória da tartaruga, percebeu que tinha perdido uma prova de corrida para um bicho tão lento como uma tartaruga. Olê, 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 olá! Vai ganhar tartaruga! Vai ganhar tartaruga! Olha, eu posso dizer que contar histórias realmente é algo desafiador. Tem várias etapas, mas depois que a gente começa, a gente vai mexendo em adereços, em materiais, repetindo a história, tendo novas ideias, e cada novo objeto ou nova repetição da história que a gente faz vai trazendo outras ideias. E quando a gente vê, a gente já está perto de terminar. E é assim que eu tô me sentindo. Comecei e agora tá fácil terminar. Parabéns! O mais difícil você já fez!
começar, se arriscar. E é isso aí, contar histórias é usar da imaginação, da criatividade e tudo isso com muito prazer. Agora, bora encontrar seu público?